bem-vindos a mais um Rumos Inteligentes. Estamos aqui indo para o quarto episódio? Quarto episódio, graças a Deus, aqui estamos juntos mais uma vez para ajudar você em casa a achar soluções mais inteligentes e até como usar no seu dia a dia, né? Para todo tipo de problema que você tiver. Estamos aqui novamente junto com o Vitor, graças a Deus. Prazerzaço inenarrável, como sempre, João. E estamos aqui com o Felipe. Boa tarde, queridos. Felipe, prazer, cara, te ter aqui. Prazer é todo meu. Vamos começar assim, né? Se apresente, Felipe. Aqui o programa é nosso. Prazer a todos aí que estão me vendo pela primeira vez. Sou Felipe Alencar. Para uns, advogado do passageiro aéreo. Para outros, empresário da advocacia. Que é hoje em dia, né? Você trabalha, advoga para tentar chegar nessa etapa, né? Do empresário da advocacia e conseguir aí sair do operacional e ter mais tempo para cuidar em outros pontos da advocacia, né? Maravilha. E a gente conversava sobre isso, né, João, de trazer o Felipe aqui por um ponto muito interessante. A forma como o Felipe leva a advocacia nas suas redes sociais. Além de ser um ótimo advogado na rumo que ele atua, também é um cara que ele é autêntico, né? Ele é da forma que ele é. Criatividade singular nas redes sociais, e eu acho que a gente pode começar falando sobre isso. Para quem não acompanha ainda, Felipe, deixa aqui o seu Instagram para eles entenderem o que a gente está falando. felipealencar.adv, sigam, curtam, compartilhem as publicações. Lá a gente ensina o direito do passageiro de uma forma descontraída, leve, com humor. Eu gosto muito de ensinar com humor, que prende a atenção da pessoa, a pessoa capta a mensagem. E desde o dia 0, desde o dia 1, a gente sempre teve essa mesma missão e essa mesma estratégia de tentar fazer tudo isso com leveza para repassar a palavra do direito do passageiro e as pessoas terem cada vez mais conhecimento do que elas podem ter direito quando passar por algum problema no avião. Hoje em dia não, desde muito tempo, né? A maioria dos advogados tem aquele pensamento que eu considero muito antigo da advocacia, que você tem que estar lá com o terno abotoado até o último botão, a gravata, uma estante atrás cheia de livros que você nunca leu, e faz um vídeo informativo com palavras muito técnicas, o famoso juridiquês, algo que não me prende, eu não gosto e eu não conheço ninguém que goste disso, né? Vamos voltar só uma casa, vamos explicar para as pessoas que estão ouvindo ou assistindo a gente agora o direito do passageiro, direito aéreo. O que é isso? Explica assim, com a mesma leveza que você faz no Instagram. Meu querido. O direito do passageiro resguarda todos os consumidores, passageiros que todos os dias estão nos aeroportos viajando, seja a trabalho ou a lazer, e passam por algum tipo de problema, seja um cancelamento de voo, um atraso de voo, um extravio de bagagem, uma danificação de bagagem, qualquer problema que você passe por uma ação da companhia aérea ou omissão, né, por uma falha na prestação de serviço deles, você tem muitos direitos que não conhece, como, por exemplo, alimentação, hospedagem, transporte e, o principal, uma boa indenização em muitos casos. O que os passageiros não sabem? Quais são esses casos? E eles são mais comuns do que vocês imaginam. Situações corriqueiras, às vezes a gente tem um atraso de 4, 5 horas, pensa que é besteira. Você pode receber uma boa indenização. Podemos entrar com uma ação judicial. O processo pode terminar tanto em dinheiro como em passagens. Então, aquele problema na viagem que você passou pode se transformar em várias outras viagens. E quase ninguém sabe disso. Aí, Felipe, se eu vou para a pessoa em casa entender. Passou de tal coisa, eu já posso receber alguma coisa da companhia aérea? Qual é o start, vamos falar assim? Perfeito. A partir de 1 hora de atraso, os passageiros têm direito a acesso à comunicação. Pode ser uma ligação, a senha do Wi-Fi. A partir de 2 horas de atraso, você já passa a ter direito à alimentação. E aí eles dão um voucher de alimentação, muitas vezes insuficiente, porque no aeroporto, né? Exatamente, no aeroporto tudo é muito caro, às vezes você ainda tem que gastar para complementar aquele voucher. E a partir de 4 horas, a depender do novo horário do voo, você passa a ter direito a uma hospedagem, para não ter que pernoitar na sala de embarque, naquela cadeira dura ou no chão, e também ao transporte de ida e volta entre o aeroporto, o hotel e o aeroporto, o Uber ou o táxi, né? Sabe que eu dei check nessa trajetória toda, que o Felipe falou uma vez, né? Tava em Campinas, e aí a gente na fila para entrar no voo, aí problema na aeronave, vamos voltar, já a gente tenta o embarque novamente. Aí volta todo mundo pro hall do aeroporto. Agora vamos lá, depois de 2 horas, né? Vamos lá, agora vai dar certo, vamos embarcar. Aí chega lá, em pé na
boca do avião, como diz a história, volta de novo. Aí cancela o voo. Aí deram o voucher pra comer, todo mundo. Vamos lá, vamos comer. O voucher, de fato, não dá. Não dá. Tava eu e minha esposa, na época era minha namorada, não dá. Aí, não, agora vai todo mundo pro hotel. Vamos todo mundo pro hotel. Bota a gente num ônibusinho lá da Azul, vamos todo mundo. A gente tava em Campinas, todo mundo pro hotel em São Paulo. 1 hora de viagem. Aí vai vir uma funcionária da Azul distribuindo um voucherzinho de R$500 pra cada pessoa, né? E a gente recebendo, olha que maravilha, R$500 de voucher pra uma passagem e tal. Paga nem a passagem que eu comprei. Mas aí vai, bota a gente no hotel. Isso já era o quê? 2 horas da manhã quando a gente chegou no hotel. Uma fila imensa, todo mundo voou pra fazer check-in pro hotel. No outro dia, 10 horas, tinha que estar no aeroporto. E aí a gente vai, volta, cansado. Aí tinha mais um voucherzinho lá de café, alguma coisa assim. Também não dava pra nada. Mas aí foi quando eu conheci, de verdade, o direito do passageiro. Foi quando o direito aéreo, né? Um amigo também, advogado, chegou e disse, tu pode processar por isso daí. Dá, pô, vamos e tal. E aí a gente vai entendendo. Mas muitas pessoas não sabem ainda, né, Felipe? Não sabe. Você gostou do resultado? Gostei. Quando a pessoa gosta, você vai processar de novo? Com certeza. Quando a pessoa gosta e passa a conhecer, ela não deixa mais passar batido. Ela vê que realmente dá para ela conseguir um ressarcimento, uma reparação pelo transtorno que ela passou. Já fica aquela pulgazinha atrás da orelha, vamos atrasar, vai atrasar, que vai dar certo. Hoje em dia, aparece muito hater na internet. Vez ou outra eles comentam, rapaz, você é uma pessoa ruim, você é um urubu carniceiro, você fica torcendo para as coisas darem errado. Não é que eu torço para dar tudo certo. Mas se der errado, o pai tá aqui. E o pai sabe o caminho. E você pode conseguir uma boa indenização com isso. Eu, por exemplo, quando vou viajar, muitas a depender do compromisso que eu tenho no destino, né? Se eu tiver com pressa ou não, geralmente eu não despacho bagagem, né? Porque eles extraviam, danificam. Mas quando eu tô indo de boa, como na última viagem, despacho logo as bagagens todas. Por quê? Se danificar, tomara que não danifique. Mas se o serviço deles falhar, aí eu já posso entrar com ação, conseguir um bom dinheiro que paga a viagem. Eu vou fazer só mais uma pergunta aqui que eu lembrei agora. Quando ele falou isso, ô Felipe, aquela história, você tá na fila para entrar no avião, você não tem direito à bagagem despachada, e eles começam a falar, vamos ter que botar voluntariamente alguém para despachar suas bagagens, e você não quer, e você vai entrar, eles falam, não, você tem um volume é muito grande, você vai ter que despachar, eu sou obrigado mesmo? Quando você passa do check-in, quando você chega no salão de embarque, a bagagem que está com você necessariamente tem que ser uma bagagem de mão, com as dimensões pequenininhas lá, né? Então, o que acontece no momento do embarque hoje em dia é que 100% dos voos, eles tentam obrigar a maioria das pessoas a despacharem a bagagem. A justificativa deles é que não há vagas nos compartimentos superiores. A verdade dos fatos é que quando você entra no avião, está tudo vazio. Existem algumas técnicas, táticas vietnamitas que você pode utilizar para evitar esse despacho obrigatório. Mas lembrando, se realmente está tudo cheio, de fato você tem que despachar a bagagem, não tem jeito. Então você pode primeiramente dizer que tem um conteúdo frágil dentro da bagagem, que não pode despachar porque pode quebrar. Você pode apelar para o emocional, dizendo que já passou por isso antes, já teve sua bagagem danificada, que foi um grande transtorno. Você pode dizer que está com muita pressa, porque assim que você desembarcar já vai pegar um novo voo, não daria tempo para você pegar essa bagagem na esteira. E tem as outras duas, são as mais fortes. Você pode exigir que eles pesem a bagagem, porque lá no check-in, quando você entrega a bagagem para eles, eles pesam e na etiqueta do despacho tem um peso. Você consegue comprovar lá no destino se sumiu alguma coisa ou não. Basta pesar a bagagem. Então você exige, olha, se vai despachar, pois eu quero que pese a minha bagagem. E por último, você pede uma declaração especial de valor. Olha, quer despachar? Pronto, pois eu só despacho se você me der o formuláriozinho para eu preencher a declaração especial de valor, porque caso vocês percam minha bagagem, eu já vou ter aqui essa declaração dizendo quanto vale tudo que tem dentro. Porque se a gente processar e falar assim, juiz, ali tinha 10 mil reais, como é que eu vou provar que tinha 10 mil reais de roupa? Né? Então essa declaração especial de valor serve justamente para resguardar o passageiro Então disso. eu não preciso, com aqueles comentários que falam isso aí, eu também dei uma olhada lá nos comentários negativos, aí fala que você tem que andar com nota fiscal no seu bolso, de tudo que tem dentro. Então você não precisa realmente... É uma alternativa, né? São várias alternativas. Uma que eu até fiz um vídeo também sobre isso. Toda vez que eu viajo, eu faço uma lista no Word de tudo que eu tô levando na bagagem, e filmo tudo dentro da bagagem já mostrando. Olha, caso dê tudo errado, pessoal, hoje é 17 de junho, essa é a lista e aqui tá todo o conteúdo. Essa calça é da marca tal, não sei o quê. E eu sou meio coisadinho, eu tenho nota fiscal de tudo. Então, eu me resguardo dessa forma. Mas quase ninguém faz isso, né? Então, tem essas duas formas. Além disso, caso você não tenha nota fiscal, não tem problema também.
Basta você guardar a comprovação de que esses itens estavam dentro da bagagem, fotinha, e vai na internet, pega o link de algum site vendendo o mesmo item, da mesma cor, mesma marca, mesmo modelo, que aí a gente consegue comprovar também. Engraçado como você consegue achar hater em tudo nesse mundo, né? Até isso agora pode botar um negócio em cima. E eu vi esses dias, inclusive, um hater lá no Instagram do Felipe. Ele falou sobre justamente essa questão do extravio e depois recuperar a bagagem. Ele falou assim, mas se eu recuperei, por que eu vou processar? Aí o Felipe deu um exemplo muito bom, cara, e eu queria que você falasse do exemplo lá do sequestro. Não, é porque é verdade, eu sei também. Ele falou sobre advocacia predatória, né? Ele disse que o que eu estava fazendo era advocacia predatória, no pejorativo, como se eu estivesse fazendo alguma coisa ruim. Sendo que não, eu estava fazendo uma coisa boa de ajudar o consumidor, que é protegido por lei. A gente não usa de nada ilegal para defender o passageiro. E lá eu fiz uma analogia, né? Já que essa coisa boa, ele está considerando algo predatório, eu perguntei, se um parente seu for sequestrado, e aí 10 dias depois, a polícia encontrar o vagabundo, prender, é policiamento predatório? Porque é algo bom que está sendo feito, mas você está querendo enxergar o lado ruim disso, né? Então, assim, isso fala mais sobre o hater do que sobre a gente, né? Com certeza, cara. É algo que ele faz da vida dele. E o mesmo problema, transtorno que ele causou no nosso post, ele deve causar numa padaria, numa farmácia, na sala de aula, no trabalho, na família. É o famoso cara com o tempo na mão e não sabe o que fazer. Exatamente. É o famoso vai caçar uma véia. E tem muita gente que se zanga, que fica, meu Deus do céu, um hater, um comentário negativo, e agora meus clientes não vão gostar de mim, vão pensar que eu sou picareta. Rapaz, eu adoro quando chega um hater. Você tá com o regulamento debaixo do braço, você tá com a razão, responde à altura e ele te dá engajamento, cara. Eu queria falar, pra quem usufrui e sabe usufruir da internet, o hater ele não é ruim. E você tem muito, além do que você expõe, você tem muito ali no direct, gente criticando o modelo que você produz também. Esse conteúdo por ser, historicamente, uma área onde você tem que ter uma retidão, como você falou, ter o juridiquês, né? Você recebe muita crítica por causa disso? Recebia mais antigamente, né? Só que quando a gente vai se provando com o tempo e com os resultados, até os haters vão se convertendo. Quem falava mal começa a pedir dicas, né? A roda grande começa a girar dentro da pequena. Então, já recebi mensagens de funcionários das companhias aéreas, né? E eu expliquei, olha, a nossa luta não é contra vocês, funcionários. Pelo contrário, eu sei que atrás do balcão tem um pai de família, um trabalhador, um cidadão, que não tem nada a ver com o problema, tá só seguindo as ordens que a empresa que paga o salário dele está mandando, né? As minhas orientações não é para atacar vocês, é para proteger os passageiros, é diferente. E você vê muito, quando você viaja, você vê muita gente atacando justamente o pessoal que está atrás da bancada, né? Eles desligam um pouco essa conexão humana e vai para agressão. Eu vejo muito totalmente desnecessário. Inclusive, quando você está passando por um transtorno ali no balcão, infelizmente, quando você não pega prova nenhuma, é a sua palavra contra a deles. O que eu indico? Filma o atendimento, que aí você vai ter a comprovação do que você pediu para a companhia aérea e do que foi negado para você. Não vai chegar filmando a cara... Exato. Não sei o quê. E eu sempre indico, não filme o rosto, deixa pra lá, filme o seu rosto mesmo, né? Mas pela conversa, pelo vídeo, pelo teu da conversa, tá muito claro que você tá no aeroporto, que é no dia tal, que tá passando por um problema X, até pelo seu pedido. Por exemplo, se seu voo foi cancelado, você tem direito a ser reacomodado no voo mais próximo disponível, mesmo que seja de outra companhia aérea. O que as companhias fazem, geralmente? Colocam um voo só dela mesmo. Aí o passageiro, com o seu direito, chega no balcão e fala, olha, o voo que vocês me colocaram é daqui a um dia. Mas eu vi aqui que o voo da companhia aérea X vai sair daqui a 3 horas, me coloca nesse. Ele tem esse direito. E lá eles negam. É importante a gente ter essa comprovação dessa negativa. E, infelizmente, a única forma de conseguir essa comprovação é filmando. Mas sempre é indicado evitar esse desgaste de filmar o rosto. Mas, assim, porque a gente tem muitos mitos dentro do direito, né? Para o cidadão comum. E a gente vê muito em TV e tal, às vezes em filmes, que só é válida uma prova se tiver o consentimento de gravação, tipo, de um áudio, do vídeo. Isso não existe? Não, nesse caso em específico, não. Até porque lá, você como consumidor, a sua principal arma é o seu celular para guardar essa prova. Em relação à filmagem do funcionário da companhia aérea, você não vai estar expondo a pessoa física dela ao ridículo. Você está filmando a empresa, porque ela está fardada, com crachá, ela trabalha na empresa, está na empresa e é a voz da empresa. Então, no momento que você filma ele, você está filmando a empresa e guardando provas para si.
Mas, novamente, mesmo você podendo fazer isso, eu não indico para evitar aquele desgaste do momento. É um desgaste totalmente desnecessário, porque existe uma outra forma muito mais fácil de você conseguir isso sem todo esse barraco, etc. Que é filmar o próprio rosto, filma o balcão, filma o chão. E aquela desculpa também, você tá no aeroporto, aqui é um lugar privado, então você não pode gravar, então não existe Não, isso. negativo. Você pode juntar o máximo de provas possível para se defender quando você tem o seu direito violado. Agora tem um assunto que eu queria falar, ver sua percepção disso e se existe algum direito em relação a isso. Eu percebo, Felipe, que eu não sei se é só uma percepção minha. Os voos saindo aqui, nós estamos em Teresina, se tiver alguém assistindo ou ouvindo que não seja de Teresina, nós estamos em Teresina. Teresina, o aeroporto, recentemente passou por uma reforma e melhorou bastante. Absurdo isso aí, não tem o que questionar. Sim, foi da água pro vinho. Mas a qualidade dos aviões que saem, que voltam de Teresina, eu sinto uma diferença muito grande, porque geralmente quando a gente sai de Teresina, são poucos voos que não tem escala. E aí você sai de Teresina para a primeira escala, por exemplo, você vai para São Paulo, pega a primeira escala em Brasília, o avião que sai de Teresina para Brasília, ele tem uma escala de conforto. Quando você pega de Brasília para São Paulo, é outra vida. Parece que a gente tá aqui com as sucatas. Tu sente isso também? Existe alguma coisa que... É perceptível. Até o Wi-Fi saindo aqui não tem, mas no outro já tem pronto, Wi-Fi. Wi-Fi. Meu melhor exemplo foi esse, no último voo que eu peguei. Eu quero assistir um jogo... Não cite o nome do time, por favor. Flamengo, domingo. Enfim, você sente essa percepção? Isso de fato existe? Você sente isso também? Sinto essa percepção e, inclusive, ela se estende não só à qualidade do avião que eles mandam para cá, mas também até quando vão desligar alguns aeroportos, parar o serviço de alguns aeroportos, escolhem uns daqui também, como aconteceu no interior aqui do Piauí, no interior do Maranhão também, recentemente, a Azul encerrou as operações delas apenas por aqui. E para lá, porque que não encerra também. E a gente não tem direito a nada, a gente não pode reclamar de nada disso, porque é muito perceptível. Eu acho muito perceptível. Apesar de... Nunca vi nenhum posicionamento deles a respeito, mas com certeza eles falariam que é uma grande coincidência, né? Apesar de nós todos acharmos que não, né? Infelizmente aí já foi feito um apelo político para eles, inclusive, aqui do próprio Piauí, em relação não só à qualidade da aeronave, mas também em relação ao encerramento das operações, a quantidade de voos, mas infelizmente ainda não surtiu efeito. Vamos torcer para que a gente é uma capital, por exemplo, que não tem voo direto para Rio de Janeiro, que tem algumas coisas negativas, que atrasa o voo. E você vê muito também desse pessoal que trabalha em companhias aéreas, até CEOs, que debocham das situações que ocorrem, né? E, recentemente eu tinha visto que o CEO da Latam tinha comentado no LinkedIn dele para o pessoal parar de reclamar, que é uma empresa, não sei o quê. Qual é a sua visão sobre um CEO debochar da cara das pessoas que estão pagando para consumir a empresa? O CEO da Latam é o CEO que mais chora de barriga cheia. Ele diz, sempre que possível, que as passagens estão caras apenas exclusivamente por culpa do número de ações judiciais contra as companhias aéreas. As ações judiciais nem coçam. Ele chora tanto, que ele entra em contradição a partir do momento que em 2024 a Latam teve um lucro líquido de $1 bilhão. Me diz se está passando mal. $1 bilhão. $1 bilhão. Então, de pelo menos 5 Felipe, não foi $1 bilhão. Foi 994 milhões de dólares de lucro líquido só em 2024. Saiu também já o do primeiro trimestre, absurdo desse ano. Então, assim, realmente as ações judiciais que estão fazendo aumentar as passagens, ou eles utilizam isso como desculpa para aumentar mais ainda o preço e ter um lucro maior. E ainda pecando a qualidade de alguns atendimentos, de voos e assim vai, né? Eu tenho um exemplo claro de algo que me revolta. Eles negam até a morte, já vi vários cortes de entrevistas, podcast também, CEOs de companhias aéreas especialistas negando. Eu estava pesquisando uma passagem Teresina-São Paulo, isso ontem à noite. Teresina-São Paulo. Melhor, aliás, São Paulo e Teresina, era a volta. Eu já tinha comprado a ida há alguns dias numa promoção. Estava pesquisando a volta. Mais barata que eu achei que me atendia, né, era uma da Latam. Valor de R$770 por pessoa. Eram 2 passagens. Dava dando 1.530 e pouco as duas. E aí, antes de fechar, apareceu lá uma mensagem, eu não tinha me atentado desde todo o processo, que a mala não estava inclusa. E eu, como não? Uma mala de 10 quilos, né? Aí tem alguma coisa errada, vou voltar. Voltei o processo, aí ele sai do seu cadastro e você tem que começar novamente. Quando eu fiz de novo, a passagem estava R$2.000 as duas. Saiu de 1.500 para 2.000.
Do absoluto nada. Eu disse, não, foi algum erro da plataforma, vou dar aqui um Command R, que é para limpar o cache, vou ver o que foi. R$2.000. Eu, não pode. Vou no navegador anônimo, R$2.000. Aí eu pedi pra minha esposa colocar, não, tá 2.000. Não pode, a gente tava acabando de olhar, tava R$1.500. Agora, porque eu demorei um pouco, vou atualizar a página, mudou o preço. Isso existe? Existe, e existe dois tipos de situações. Essa quando você sai da compra e tenta comprar novamente, mas existe também a que você inicia o processo de compra em 1.500, vai botando passo a passo, nome, segue, e na última etapa do pagamento tá R$2.000. Existem essas duas formas de aumento, né? A companhia se justifica dizendo que é porque o preço muda mesmo. A pesquisa aumentou. Exato, varia mesmo, toda hora muda o preço. Mas quando você entra com a ação judicial para buscar os seus direitos em relação a isso, né? Essa abusividade. O entendimento majoritário, né, é que você tem esse direito quando é no passo a passo da compra, quando você inicia o processo de compra com um preço e termina com outro, né? Existem juízes que, dessa outra forma, também dão a razão para o passageiro e tem juiz que dá razão para a companhia aérea. Até para isso, então, tem direito? Se eu tivesse... Com certeza. Se eu tivesse registrado o meu passo a passo... Exatamente. Isso aí eu não sabia. Então é mais uma coisa que você botar no seu checklist, né? Antes de você arrumar a mala, já, na hora da compra, já tira Será que registraria isso? Filmando ali, bota a tela para gravar, faz o quê? Toda compra que eu faço, eu tô com o navegador aberto e com o Word aberto. E a cada página eu tiro o print e coloco no Word. Que é para se der erro ou alguma malandragem deles de alteração de preço, eu estou resguardado, eu tenho a comprovação de todo o passo a passo que eu segui. As pessoas fazem isso? Não fazem. É difícil. Não faz. Novamente no meu cadernozinho para anotar. Eu tô aqui, ó. Anotando aqui. A gente fazer uma pergunta também. Não tô falando que eu fiz isso, é porque eu soube que uma pessoa faz isso, comprou Teresina. Um amigo meu fez Teresina, BH, mas tinha um layover, ou parava em Guarulhos, e a passagem era mais barata e fazer isso do que direto para Guarulhos. Aquele famoso, acho que é skip leg. Como é que funciona isso? Isso é legal? Isso vai me barrar de alguma forma? No Brasil não é proibido. Então, check. Pode arrochar. Pode continuar fazendo. Pode. Inclusive tem, casa, né, tem até um site, skipleg.com, que você consegue pesquisar lá e bem bacana o site. Então, assim, se você quer fazer Teresina, São Paulo e tá R$2.000, mais Teresina, Brasília, passando por São Paulo primeiro, tá mais barato, você compra o mais barato e desce no meio do caminho. Então, você pode fazer isso aqui. Porém, tem alguns perigos aí que você corre. Por exemplo, você não pode despachar bagagem. E a gente acabou de conversar sobre o despacho obrigatório que eles estão fazendo no momento do embarque. E aí, chegou, por coincidência, semana passada, chegou um caso desse no escritório. O pessoal ia fazer um skip leg, só que no momento do embarque foram obrigados a despachar. Era uma família de 5 pessoas, e aí eram 5 bagagens. Então, todas foram para o destino final, em Manaus. E eles estavam indo para São Paulo. Olha o tamanho do problema. Quando eles desceram em São Paulo, eles apelaram, falaram, olha, por favor, deixa minhas bagagens aqui. Foi um alvoroço. Ainda conseguiram algumas, mas outras não. E era justamente a bagagem que tinha as coisas do filhinho pequeno deles, né? Que é o que mais sente, né? A falta dos seus itens. Sim. Então, é um grande problema se você for obrigado a despachar a bagagem. Outro problema que você pode passar com o skip leg é quando você compra esse trecho e o seu voo é alterado. Quando o seu voo é alterado, às vezes eles não alteram só a hora, às vezes eles alteram a conexão também. E aí, se você ia descer no meio do caminho, já mudou o meio do caminho, não é mais aquela cidade que você queria, né? Então tem esses riscos. Outra coisa também, se você faz skip, compra passagem ida e volta e faz o skip leg, uma compra só de um localizador só. Se você faz o skip leg na ida, você não vai voar no segundo voo, correto? Que você vai parar no primeiro. Automaticamente eles aplicam no-show. Quando eles aplicam no-show, o seu voo de volta é cancelado automaticamente. É proibido, é abusivo, isso é considerado venda casada, é reconhecido pelo STJ, não podem fazer, mas eles fazem. Então é um novo transtorno que você vai passar. E isso cabe também no processo? Com certeza, com certeza. Caso você, até mesmo sem ser o skip leg, se você comprar ida e volta, daqui para São Paulo, mas aí você mudou seus planos, tu não vai mais dia 10, tu comprou uma outra passagem, ou tu ganhou e tu vai dia 5. Mas a passagem da volta lá do dia 15, tu ainda quer usar. Então, se tu faltar a tua ida, eles também vão cancelar a tua volta. Entendi. Aí você tem que se resguardar. É interessante você entrar em contato com eles e falar, olha, eu não vou à ida, mas eu vou à volta. E anota o número do protocolo da ligação. Se eles cancelarem, pelo menos você tem uma prova até de que você falou para eles.
Mas isso existe uma lista negra, vamos falar assim, que eu vou entrar, por exemplo, eu tô com receio de entrar com processo contra a companhia porque eu fico com medo de ficar na lista negra e não conseguir voar mais. E realmente existe ou isso é um mito? Sim, quem manda muito essa dúvida lá pra gente são os milheiros, pessoal que categoria diamante na Azul, por exemplo, enfim, eles ficam com medo de serem bloqueados por processar a companhia aérea. E eu sempre falo, se você for bloqueado pela companhia aérea, entrar na blacklist, é mais um processo, entendeu? Então, assim, já aconteceu? Já. Mas isso é mais um processo, mais uma abusividade. Você vai passar por um transtorno? Vai. Mas aí vai processar para conseguir mais uma reparação por esse novo transtorno. Faz sentido, né? É muito interessante, porque a gente fica. A gente se sente. Refém. Refém, era essa a palavra, e eu não tinha encontrado. A gente se sente refém das companhias aéreas. Parece que a gente está pedindo favor. Tudo que você faz para viajar hoje, se você... Eu ainda não viajei de classe executiva, não sei se é diferente, mas todas as viagens que eu fiz, a grande maioria, você se sente refém e parece que você está pedindo ali um favor. Você está todo o tempo pisando em ovos, como diz o ditado, porque é muito constrangedor em algumas situações. Inclusive, os funcionários das companhias aéreas, o treinamento que eles recebem é justamente para isso, né? O consumidor é colocado lá embaixo, né? Não é como prioridade. A prioridade é o lucro da empresa. Infelizmente, os funcionários, novamente, nada contra os funcionários, pessoas físicas. É o ensinamento que eles recebem, são as ordens que eles recebem da companhia aérea. Infelizmente, são muito erradas em muitos pontos, não todos, lógico, mas isso acaba prejudicando muitos passageiros e causa esse sentimento, né? Com certeza. De ser pequeno, de não ter poder, né? Infelizmente. Ela bota você em uma fila de 2 horas porque você perdeu o voo e você fica sem saber o que fazer, né, cara? Você fica parado ali e você... O que eles vão ajudar? Não dão nem uma água, não dão nem uma comidinha para ajudar ali, né? É, muito constrangedor em algumas situações. E outro ponto, eu sei que existem protocolos, tudo, existem algumas situações, mas, por exemplo, eu já... Um voo, eu perdi uma conexão, não lembro se foi uma conexão agora, mas eu já perdi um voo também em São Paulo e eu cheguei com uma certa antecedência no aeroporto. Tinha uma certa antecedência e por que eu perdi? Porque eu fiz o check-in no aplicativo e não validou. Não validava. Tentava, dava erro. E aí, num certo momento, apareceu como se tivesse dado certo. Só quando eu cheguei no aeroporto, que eu tentei embarcar, disse que eu não tinha feito check-in e não tinha mais tempo para o check-in. Isso ainda tinha uns 40, 50 minutos. Nessas situações, não há o que fazer, tem que seguir as regras. É o quê? Acontece muito isso aí. Mas, se tu não conseguir fazer o check-in online, tu tem que chegar com, no mínimo, se apresentar no balcão da companhia aérea com, no mínimo, 1 hora de antecedência. A questão das tentativas falhas do check-in online é muito importante você tirar o print. Porque aí hoje em dia tem que ter prova de tudo, né? Prova de tudo. Existem os fatos e existem as comprovações dos fatos. Então, vai depender muito do entendimento do juiz também. Mas quanto mais provas dos fatos, maior a chance do êxito. Então, você tem que tirar o print de tudo, das tentativas falhas de check-in, e no final até tinha dado certo, né? E depois não foi reconhecido, né? Não foi no final ainda de como se tivesse dado certo. Se você tem um printzinho daquele que deu certo, pronto, a chance de você ter êxito no seu processo é altíssima por conta dessa prova. É 100% de certeza que vai dar certo? Não, porque não existe causa-ganho, né? Então, o certo é você meio que coletar informações de tudo que você está fazendo previamente da viagem, né? Exatamente. A bagagem, a fazer tudo praticamente, né? Ou seja, mesmo antes de passar por um transtorno, você já passa um transtorno de ter que ficar toda hora pegando uma prova de alguma coisa com medo de acontecer algum problema na viagem. De tanto acontecer problema nas viagens, existe esse receio dos passageiros e todos que já tentaram judicialmente sabem a importância das provas. Então, antes mesmo de acontecer o transtorno, existe esse transtorno de você ficar coletando e guardando provas. Agora a gente voltando um pouquinho pro assunto das redes sociais, Felipe. De onde é que veio esse start inicial de, não, eu não vou fazer o conteúdo padrão, não, vou fazer aqui voltado mais pro humor, como você faz, vou fazer um conteúdo mais diferente do padrão. De onde é que veio essa ideia? No Instagram, eu sou eu mesmo. Do jeito que eu sou lá em casa, na minha roda de amigos, no trabalho, eu sou no Instagram também. Descontraído, gosto de piada, gosto de rir, gosto de fazer rir. E é assim que a gente traçou a nossa estratégia para ir para o lado profissional e repassar a palavra do direito dos passageiros. Muita gente, antigamente tinha mais gente que era contra, né?
E hoje em dia tem mais gente a favor. Felipe, você se sentiu afetado em algum momento com isso? Em nenhum momento eu me senti afetado, eu me senti, eita, eu vou parar porque alguém não gosta. Não, eu sou eu mesmo e existem vários profissionais que são de outros jeitos e performam também. Você é real a si mesmo, né? Você segue o que você acredita e o que você mostra no Instagram é realmente o que você é. Exatamente. E eu acho que esse é o segredo. Se todo mundo for você mesmo, porque é muito ruim, cara, você tentar ser alguém que você não é, pra ou fechar um contrato, ou conquistar uma pessoa. Isso acaba, em uma hora ou outra, a máscara vai cair. E aí, tudo que você queria fazer, todo o seu objetivo ali, vai por água abaixo. Você não vai, pode até conquistar em um primeiro momento, mas depois a chavinha vira e você não consegue mais atuar, né? Você não consegue esconder quem você é. Então, apesar de muitos colegas advogados ainda terem esse pensamento antigo, que é errado, que isso enfraquece o advogado, eu tenho o meu pensamento e não tem quem tire da minha cabeça. Claro. Inclusive, acho que eu até já falei aqui há pouco tempo, muitos que criticavam antes, hoje pedem dicas, né? Então, é aí que a gente vê que a gente está no caminho certo. E é justamente isso também que eu queria entender de você. Aonde é que você descobriu esse caminho da área que você atua hoje em dia? Foi Por algum acaso. inside ou... Não, em 2017 eu me formei e tirei minha carteirinha da UAB. E aí, poxa, concurso, advogar, aposentar velho, o que eu vou fazer? E eu viajei com minha mãe, meu irmão morava em São Paulo, a gente foi encontrar meu irmão. E aí, nosso voo teve um atraso, na verdade, de 4 horas. Quando eu voltei de viagem, o meu ex-sócio, Daniel, te amo, ele disse, rapaz, processa, pô. Isso aí dá dinheiro. Eu, dá não, dá dinheiro não. 4 horas só. Ele processa, é certeza, tá bom. Processando. 4 mil para cada um, era eu, mamãe e minha irmã. Ah, rapaz, foi ligeiro, 3 meses só. Eu, rapaz, eu gostei. Aí eu falei com um amigo meu, ei, rapaz, tu já teve voo cancelado? Eu acaba já. Tu tem a passagem? Tenho não. Mas tem no teu e-mail aí, não tem? Ele, rapaz, deve ter. Me dá aí, encontrei uma passagem. Bora processar, bora. Puf, 3 passagens a gente ganhou. Eu, rapaz, ganha dinheiro e ganha passagem. O negócio é bom. Aí o amigo falou para um familiar, falou para outro amigo, aí um primo, não sei quem, um colega de trabalho. A gente aqui em Teresina tem muitos amigos que foram morar fora, seja para fazer residência médica ou passou no concurso. Eles também falaram para os outros amigos dele de trabalho lá fora. E aí a gente foi conquistando o Brasil, tendo clientes em outros estados. E aí é como se fosse uma bactéria, vai se multiplicando, uma bactéria do bem, né? O boca a boca é muito forte. Então foi assim que a gente começou, em 2017. Começou por acaso, comigo, minha família. E aí começamos a ir atrás de pessoas próximas mesmo, amigos e familiares. E a palavra foi sendo repassada. Foi se ramificando. E aí hoje temos clientes fora do Brasil. Né? Caramba! Então é muito bacana. E, Felipe, você é especial, iluminado? Só você consegue? Não. Qualquer pessoa que entre no direito do passageiro ou qualquer outra área consegue performar. Basta não desistir. Você falou também um ponto interessante. Você é empresário do direito, né? Vamos dizer assim. Como foi essa transição para você entre o advogado e a pessoa que... Foi difícil porque né? Eu sempre fui muito centralizador. E aí... Durante esses 8 anos, né? Acho que 6, quase 7, era só eu. E eu, depois de já aumentar muito a minha carteira de clientes, já tinha muitos processos, mesmo assim eu continuava fazendo só. Um trabalho que era para umas 5 pessoas fazer, eu fazia só. Eu acordava 4 e meia da manhã, ia dormir 11 horas da noite, só no computador. É isso. Com medo de delegar para uma pessoa, ela não ser tão boa como eu, ela errar alguma coisa, é meu nome que está na parede, meu nome que vai sujar. Aí eu sempre fui muito centralizador, tive muito medo. Então, para eu largar, isso foi muito difícil. Entra também, querendo ou não sei se no seu caso, né? Mas entra também um pouquinho daquelas, pô, eu também vou perder um pouco de dinheiro aqui, as coisas estão começando a melhorar, tá vindo dinheiro, eu vou ter que dividir, é ruim, não é? Você fica com essa cabeça ali. As e na verdade depois aumenta, né? e depois você percebe que é o contrário, né? É o contrário. Então, a partir do momento que eu passei por essa dor do crescimento, eu fui buscar ajuda. E aí eu fui atrás de mentorias, cursos de pessoas que já tinham passado por esse problema e que encontraram a solução. E aí eu bebi de várias fontes, até que, depois de ver vários exemplos, vários métodos, peguei tudo para o meu dia a dia, para a minha realidade, para o meu jeito de ser, e fiz os meus processos internos com as minhas contratações, delegações, supervisões, montando a minha equipe. Então, você inicia 100% no operacional,
Aí depois você vai subindo para o tático, estratégico, até você conseguir ter toda uma equipe que faz aquele trabalho operacional e você acaba tendo um trabalho muito menor do que tinha antigamente e fatura mais. E você fica com a cabeça aberta para buscar novas oportunidades também para ajudar aquela operação, né? Exatamente. Hoje, a gente começou só com passageiro aéreo. Na internet você veio falando de outra coisa? Não, mas a gente tem outra área também do previdenciário, que a gente atua no off. Vamos trazer para o digital também, né? Mas a gente acaba criando essa expertise que você vê que facilmente você pode replicar para outras áreas e faturar mais, que é o que todo mundo quer. Eu já vi muita gente falando sobre isso, né, de você ter um nicho, e tem uma frase do digital que eu gosto, que o nicho ele te protege, né? Quando você se torna forte naquilo, você vira referência. E aí, querendo ou não, um cliente lá do direito aéreo, ele tem familiares, tudo, ele doutor, você trabalha com isso também? Aí você vai pegando outros clientes, né? É o famoso LTV. O que significa? Eu não sei, mas LTV é vender mais para o mesmo cliente. Lifetime Value. Olha aí. Exatamente, eu ia falar aqui, mas falou de mim. E aí, mas se um cara chega, um velhinho, idoso, pô, tô passando por um problema de avião, beleza e tal, mas você é da onde? Não, eu sou do interior, foi uma viagem aqui para Rebelci, aí mas você é aposentado, não sei o que, ele é, pá, eu tenho isso, aí vai puxando, né? Você vai puxando o fio e você consegue encontrar outros problemas. Outra coisinha que a gente faz também, que é muito interessante, outra técnica, assim que o cliente chega, a gente pesquisa o nome da pessoa também. Às vezes a pessoa está sendo processada e nem sabe, né? Pesquisa no PJE, no sistema da justiça, e presta essa ajuda também. Olha, a gente já viu aqui que tem isso e isso, você está sabendo? Aí ele, não estou sabendo, não. Ah, pois a gente pode ajudar também. O que eu achei mais interessante da tua fala foi que você foi atrás de procurar mentores e coaches e pessoas para abrir sua mente, né? Que é importante todo mundo em casa entender que está na situação que você estava antes, você estava mais no operacional, sem cabeça para trazer mais pessoas, é que você não consegue fazer tudo sozinho, né? Você tem que ir para fora para abrir sua cabeça para conseguir trazer novas coisas. E outro, né? A gente ainda tem muito preconceito e ego inflado em procurar ajuda por pensar que é fraco e diz, não, eu sei, eu resolvo, eu aprendo sozinho, não preciso de ninguém para me ajudar. Cara, depois que você começa a fazer mentorias, estudar, você percebe que é literalmente outro universo, você vê que você encurta muito caminho. Cara, eu gastei quase R$200 mil só de mentoria para me ajudar a saber fazer a gestão do escritório. 99% dos outros advogados não tem essa coragem. Não tem. Pode ter o dinheiro, mas não tem a coragem. Então isso é um diferencial, não só em mim, mas em todas as pessoas que conseguem destravar a cabeça, papo de coach aí, destravar a mente. Momento coach. Exato. Entra de cabeça, vai de peito aberto, ouve o que o cara tem para falar. Às vezes é um fanfarrão, é um guru de internet, é um mentiroso? Às vezes é, mas às vezes não é. E às vezes é os dois ao mesmo tempo. Filtra. É o que eu ia dizer. O que for pra ti, o que for bom, tu pega, o que não for, tu ignora. Porque às vezes o coach, etc., ele quer te vender um conteúdo, ele quer realmente te ensinar, mas ele também quer te prender ali, para tu toda hora fazer um pix para ele e tal. Então, você tem que discernir. Tudo é ROI. Então, se der ROI, se der retorno, mete ficha. O que é o retorno? O que é o ROI, Felipe? É o retorno sobre o investimento. Então, tá vendo? Eu dei um conceito de ser demônio. Podcast também é cultura. Então, se aquilo dá retorno, velho, mete ficha, por que não? Verdade. Ajudar a sua operação e você sair um pouco da operação e ir para o estratégico, ajuda também, como eu falei, né? Você ver novos caminhos, como o seu Instagram, por exemplo. Creio eu que quando você saiu do operacional e foi para o estratégico, você conseguiu trazer ideias Super Max, por exemplo, que é a malinha. Você trouxe o Mateuzinho ali, você trouxe o nosso querido Zé Pinguelo, você trouxe o Bob. Como é que foi essa introdução desses novos personagens no seu Instagram? Tudo começou eu sozinho, nos vídeos era eu sozinho. E aí, como eu tinha acabado de criar um Instagram, eu busquei um meio de encurtar o caminho até ser reconhecido, viralizar, etc. Aí, por que não pegar uma personalidade, alguém conhecido, para fazer um vídeo comigo? E aí começou assim. E deu muito bom, porque apesar da pessoa ser conhecida, do outro personagem, o conteúdo tinha uma qualidade muito boa, porque era um advogado ensinando direito de forma engraçada, algo que ninguém fazia. E sempre que você faz algo que os outros não fazem, você se destaca. Papo de coach, furar a bolha, sair da manada, pensar fora da caixa.
Não tem segredo, basta fazer isso. Mas eu tenho uma teoria, eu brinco que eu sou a pessoa que mais odeia clichê e a que mais usa clichê. Porque quando você vai prestar atenção num clichê, não gosto de usar porque todo mundo fala, papo de coach, não sei o quê. Quando você vai analisar, se aquilo ali virou um ditado, se aquilo ali virou um clichê, é porque é muito usado. Se é muito usado, tem algum fundo que você precisa olhar com atenção. Então, a gente faz essas analogias porque no fundo você tem que olhar com calma e com atenção para essas coisas que coaches falam, porque muitas vezes eles ficam no raso. Mas se você chegar naquilo ali, pegar aquele raso e aprofundar, você vai entender o porquê que aquelas coisas estão sendo feitas. Então, o que você falou aí, porque nesse momento serve não só para quem é do direito ou para quem quer saber do direito aéreo. Para qualquer pessoa que, geralmente as pessoas que nos assistem, nos escutam, são pequenos empresários, comerciantes, pessoas que estão começando no digital, no direito, enfim. Serve para todo mundo. Você olhar para um ponto e dizer, o que é que ele quer falar com sair da caixa, pensar fora da caixa, sair da bolha? Você tem que olhar e analisar, porque quando você começa a falar tudo isso, você começa a entender que você fez isso. Você olhou para os cenários, viu o que acontecia, disse, deixa eu aprofundar aqui. Aí você viu o digital. Mas no digital o pessoal faz isso, o que é que eu posso fazer diferente? Então, o sair da bolha, pensar fora da caixa, são expressões que comumente são até pejorativas, né? Depois usadas massivamente como clichê da internet. Mas você fez exatamente isso. Você fez exatamente o que tem que ser feito para conseguir o resultado que hoje você tem. Saiu daquela bolha de ser advogado com os livros atrás, gravando. Foi ser você se arrepende? Né? Zero. É doido, mudou minha vida. Mudou minha vida. Um simples estudante que terminou o curso de Direito, não sabia para onde ia, passou 6, 7 anos ralando muito sozinho até conseguir encontrar a solução para os seus problemas de crescimento, montar sua equipe, estar no patamar que estamos hoje, que ainda é longe do que a gente quer chegar. Somos muito agradecidos por estarmos hoje. Antigamente a gente sonhava em estar onde estamos, mas o ser humano é isso, a gente quer mais, né? A gente sempre quer mais, porque se você não quer mais, se você não querer, você vai diminuir. Outro clichê, né? Estudou 6 anos, trabalhou 7 anos, estamos falando aí de 13 anos para ter a sorte. Exato. E aí hoje, o problema dos jovens hoje em dia, né? O imediatismo. A internet traz muito isso, né? Exato. Eles não conseguem suportar o processo, não conseguem passar 6, 7, 8 anos trabalhando duro, tentando chegar no sucesso, mas pensando que, poxa, eu acho que eu não vou conseguir nunca, aí desiste no meio do caminho. Então, até mesmo dentro de uma empresa, você quer ser premiado antes de merecer a premiação. Com certeza. Então, isso enfraquece muito o nosso mercado de trabalho. É muito difícil a contratação hoje em dia exatamente por conta disso. Em todos os nichos, né? Em todos os nichos. Porque é difícil também você ver um moleque de 18 anos em casa, aí começa a olhar o Instagram, aí vê um moleque de 18 anos, estão indo para Dubai, não sei o que, e isso bagunça muito a cabeça de uma pessoa que está começando a vida, né? Você vê muitos relatos aí tem um quadro, eu não lembro o nome da influenciadora, é a Gen Z no mercado de trabalho. Você já viu esse quadro? Não. É uma mulher que ela fala ela lê mensagens de gerentes, chefes de RH sobre pessoas da geração Z no mercado de trabalho. Cara, procura isso na internet, é absurdo, é muito engraçado. São depoimentos de pessoa que foi trabalhar de manhã, foi almoçar e não voltou porque disse que o chefe estava mandando ela trabalhar. Isso aí, é umas coisas assim muito... É falado de uma forma cômica, mas é uma realidade do mercado. Eu acho que isso está em todos os lugares, inclusive no direito. É você encontrar pessoas que queiram fazer isso, clichê, suportar o processo, para depois ter um resultado, tá cada vez mais difícil. O famoso sal, baixar a cabeça e remar, no caso. Né? Você chegou a trabalhar com alguém dessa faixa etária de idade que está na sua equipe atualmente, não? A gente faz um processo seletivo bem minucioso, bem filtrado. Né? Eu faço um formuláriozinho para a pessoa preencher com várias perguntas. Nas perguntas, subconscientemente, dá para eu já perceber como a pessoa é. E a gente pede um currículo também. Eu não abro nenhum currículo. E eu peço um vídeo. Mande um vídeo pro meu WhatsApp. Caramba. É diferente. Faça um vídeo, mande para mim. Não tem tempo determinado, pode ser quanto tempo você quiser. Não tem roteiro, eu não quero que você leia, eu não quero que você faça roteiro, eu não quero que você edite o vídeo, apenas fale o que você quiser, porque você tem que ser contratada e não fale o que você pensa que eu quero ouvir. Fale apenas o que você quiser falar mesmo, de coração aberto. 90% não manda.
Eu assisti uma palestra aqui em Teresina do Max Gehring, vocês lembram dele? Que falava sobre RH no Fantástico? Acho que eu lembro. Um tempão atrás, muito tempo atrás mesmo, eu assisti uma palestra. E nessa palestra ele falou que sempre fazia uma pergunta no final da entrevista para todo mundo. Que era, se eu tiver que te demitir depois que eu te contratar, o que você vai fazer? Aí diz que a maioria das respostas é, você não vai precisar me demitir, não se preocupe, eu sou um excelente profissional. E ele disse que estava numa entrevista de emprego, foi contratado para fazer uma entrevista de emprego para uma empresa. E aí, entrevistando várias pessoas, as respostas eram sempre assim, sempre assim. E teve uma moça que ele foi perguntar isso no final, e se eu tiver que lhe demitir, o que você vai fazer? Ela disse, eu vou chorar. Aí ele disse, ela, autenticidade. Ela foi autêntica, ela não precisou fingir nada. Então, é isso que a gente procura. E depois do vídeo, que quase ninguém manda, é um filtro muito bom o vídeo, porque a pessoa realmente quer, né? A pessoa que não tá nem aí, não faz o vídeo, não manda mensagem nem nada. Aí a gente vai para entrevista, a gente vai para o meio de experiência para ver como é ela no convívio, no dia a dia, no presencial, nas relações de trabalho, se é uma pessoa boa ou não, né? Então a gente faz todo esse estudo. As pessoas que você contratando desta forma com o vídeo, você faz isso com o intuito de ajudar ela a crescer no digital também, ou é uma forma de quebrar o gelo? Não, o vídeo que a gente coloca é só porque desde o começo, né? A gente sabe que quando a pessoa não quer muito, não está muito interessada, ela não manda. É uma barreira de entrada. Exato. E a gente precisa de alguém que quer muito. Alguém que quer estar lá. Boa. É uma boa sacada. Vou começar a usar nas empresas. O pessoal vai começar a copiar essa sua ideia, você vai ver. É uma boa. Mas aí, João? Acho que é isso, né? Cara, eu queria saber mais uma coisa. Como é que você chegou a um Faísca da vida, o Bob Nunes? Qual foi o pulo do gato que você viu nisso que deu vontade de correr atrás dessa... Eu consumo muito esse tipo de conteúdo. Humor, engraçado. O Faísca... Não sei se vocês pegaram o início do Faísca. Peguei. Era uma competição de dança. Massacre. Era ele e o Ítalo Quebradeiro, eu acho. É o Quebradeiro. Lá em Timon. Ele chamando... no começo do vídeo, você pensa que vai chamar por uma briga, ou é por uma dança. Eu quero ver o que ele tá me desafiando aí, Quebradeiro. Lá no sítio do... Como é? Esqueci. É do seu bichinho, seu baixinho. Seu bichinho. Que é no palco? O vídeo é no palco? Não, ele em casa dizendo, eu quero saber que tu tá me desafiando aí, Quebradeiro. Pois toma, toma. Aí ele começa a dançar. Eu mandei mensagem no direct pro Faísca. Aí, rapaz, esse cara nunca vai ver, esse tanto de seguidor, ele nunca vai ver minha mensagem. Ele não viu, e aí depois eu mandei mais umas 5 mensagens. Aí ele viu, ele respondeu. Aí eu chamei ele pra fazer um vídeo, ele foi lá pra casa. Ele é um cara sensacional, sensacional. Cidadão. E aí a gente fez alguns vídeos, a gente mantém contato até hoje. Chamei ele para fazer outros vídeos agora recente. Nossa. Indiquei ele para outros colegas para fazerem vídeo com ele. Mas eu encontrei ele porque eu consumo esse tipo de conteúdo, né? Eu gosto de ver memes, de ver coisas engraçadas, principalmente aqui da nossa terra. Nossa terra tem ouro e pouca gente utiliza esse ouro que a gente tem aqui. O Bob e o Will, Ave Maria, sensacionais. Os caras, eles inventam assim umas trends que viralizam muito e assim, do nada eles fazem uma trend nova que performa muito, né? Inclusive, apesar de eu usar isso na advocacia, várias empresas estão utilizando também no ramo delas, seja uma construtora, seja uma clínica, né? Enfim, muitas pessoas, né, estão utilizando essa estratégia, né? Pegam um humorista e coloca no seu negócio para fazer uma propaganda em forma de piada, né? Sim. Que performa muito. Aí você é o seu próprio copywriter, você faz o roteiro, faz tudo bonitinho? Sou. Inclusive, essa semana, tava com a minha esposa, deitado na cama, folheando as páginas do Netflix, e aí eram as 10 da noite, aí ela passando o título por título, até que eu vi um títulozinho lá, deu na minha cabeça, rapaz, isso dá um vídeo. Peguei o celular, bloco de nota, comecei a anotar, em 1 minuto fiz o vídeo. 1 minuto fiz o vídeo, né? Gravei e postei hoje, inclusive. Assistiram já? Tem a rede, tem uma hora do café, tem vários segmentos em qual você usa, né? Vários quadros. Exato. Dá pra você utilizar o seu dia a dia, independente do que você faça no seu dia. Dá pra você mostrar o seu dia a dia voltado pro seu nicho. Por exemplo, eu na academia faço nicho pro passageiro aéreo. O que a academia tem a ver com avião? Nada. Mas a gente faz ter a ver. Com táticas vietnamitas. Boa. Felipe, fazer uma pergunta. Se você pudesse falar com o Felipe 10 anos atrás, cara, faça isso que vai dar certo, eu confio. O que você falaria pra ele? Não vale falar do Bitcoin, que teve um cara aqui. Rapaz, se fosse 10 anos atrás, eu compre o Bitcoin. Felipe, de 10 anos atrás, estava na faculdade ainda. Não ouça muito os outros que querem só o seu mal, que tem inveja,
né? Às vezes você pensa que existem amigos, né, ao seu redor, mas são verdadeiros inimigos querendo lhe dar rasteira. Foque nos seus objetivos e o principal, jamais desista. Por mais que você ache que o caminho está difícil, por mais que venha uma pandemia e não tenha mais nenhum voo, não desista, continue rente, que o sucesso chega para todos que não desistem. Esse é o clichê master, mas é o que mais tem sentido. Não desiste, não desiste. Só vai, que uma hora dá certo. E bota carinho. Bota carinho que dá certo. Tudo com amor por trás vai fruir, né, cara? Sempre tem esse clichê também, né? Eu acho que se eu também vou me intrometer, se eu pudesse dar só uma mensagem para todo mundo que tá assistindo é essa. Se você tá tem esse mesmo sentimento, poxa, eu quero dar certo, eu quero fazer alguma coisa. Porque tem muita gente que tá satisfeito com o que tem e não tem nada de errado com isso. Se é pouco, se é muito, mas tá satisfeito, tá ótimo. Mas se você tá insatisfeito com o que você tem, você quer mais e tá se sentindo cansado, só não desiste, vai. Pode ir, vai que uma hora vai dar certo. Acho que é isso, cara. Agradeço. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. É isso. Com certeza vai ter mais conversas. Com certeza vai. Você é o cara que eu quero ainda minar mais coisas da sua cabeça. Com certeza é quase um Bitcoin de tacar na cabeça. Quero explorar muito mais do que o Felipe tem que entregar pra gente. Agradeço. Cara, João, obrigado mais uma vez. Agradeço você em casa, está escutando a gente mais uma vez. Agradeço por acreditar no projeto, escutar a gente no podcast. E com certeza vamos trazer pessoas desse nível para cima, que vai dar muito bom. Felipe também, se quiser se despedir do pessoal, deixar qualquer recado. Quero agradecer a oportunidade para vocês, agradecer a todos que estão assistindo nesse momento. É muito importante que todas as pessoas conheçam os seus direitos. No meu caso, todos os passageiros conheçam os seus direitos e, sempre que possível, busquem os seus direitos. Porque toda vez que você passa por um problema com a companhia aérea, tem um voo cancelado, uma bagagem extraviada, e não vai atrás de resolver, de buscar a reparação, a companhia aérea lucra, sai ganhando e fica incentivada a te prejudicar ainda mais na tua próxima viagem. Pegou a visão? Boa. É isso. Valeu, pessoal. Obrigado quem tá em casa. Obrigado, pessoal que tá na suíte. Valeu. Até mais.